Nasci em Blumenau e, tendo vivido lá, aprendi muita coisa, porque minha casa, eu morei nessa casa aí, tinha enchentes, né? E as enchentes, naquela época, a gente não sabia qual seria a altura, quanto elas iriam demorar, não havia serviço de previsão meteorológica. Era, vamos dizer assim, uma angústia, porque nós éramos obrigados até a nos dividir, porque o pai ia para a loja enquanto que a gente ficava em casa, cuidando, ajudando, a mãe cuidando da gente, né? Porque nós éramos muito pequenos. Então Blumenau ensinou muito. Agora, uma das coisas que eu achei interessante é que na década de 30, 20, por aí, do século passado, Blumenau era uma cidade tão isolada, né, uma vila tão isolada no Vale do Itajaí, que até chegou a inventar uma moeda que era usada pelos colonos, pelas pessoas que moravam lá. Então, a cidade tinha uma autonomia graças às suas muitas atividades planejadas pelo Dr. Blumenau. Então, o Dr. Hermann Otto Blumenau, quando fundou Blumenau, teve a preocupação de dividir a terra, de trazer pessoas com diversas profissões diferentes e complementares, não é? De modo a que a vilazinha pudesse sobreviver. O mundo mudou muito, né? Quer dizer, hoje em dia nós temos uma situação de interdependência mundial, né? Quer dizer, nós não temos mais aquela condição de sobreviver sem uma preocupação maior com relação a o que fazer no dia a dia, até porque isso nem passa às vezes pela cabeça dos nossos jovens, que uma catástrofe mundial poderá isolar, né, países, estados, cidades e até bairros ou casas. Então a gente tem que raciocinar, se quiser sobreviver a tudo que possa vir, como agir, né? Seria legal se cada família até pensasse nisso. Nós estamos numa situação em que as pessoas, elas, vamos dizer assim, elas vivem em gaiolas, vivem em ambientes fechados. Elas não, vamos dizer assim, não têm a sensibilidade real do que sustenta a vida delas, né? Não é tão simples assim manter uma cidade. A cidade depende de muitas atividades, né? É o ponto de convergência da produção de energia, de alimentos, de roupas. Quer dizer, uma área grande, muita gente trabalha, vive e se espalha para manter, por exemplo, Curitiba. E Curitiba é uma cidade que gradativamente vai precisar buscar água mais longe, mais distante. Nós estamos vendo em São Paulo o pesadelo representado pela falta de água, né? Isso, qualquer cidade está sujeita a isso. E essa preocupação com as cidades, essa visão, vamos dizer assim, de que nós dependemos, né, de fato, de muita coisa, é algo que é necessário. Quer dizer, nós temos que ter isso em mente, até porque com o crescimento da população sobre a Terra, nós estamos destruindo o meio ambiente, nós estamos mexendo com a população, com a fauna, a flora, com tudo, o que pode gradativamente reduzir a oferta de alimentos sobre a Terra. Então,
Isso aí, por exemplo, eu vi em Camboriú, andando pela praia e deparei com essa cena terrível. Isso não é nada agradável, né? Mas é assim que são as coisas, quer dizer, nós estamos numa situação em que nós precisamos ter atenção, não só simplesmente com CO2 ou coisas assim. A própria natureza, ela pode mudar muito, né? Há muitos fenômenos naturais que poderão afetar a nossa sobrevivência. Ontem eu estava vendo, não sei se verdadeiro ou não, um registro na internet de um meteorito que pode atingir a Terra em 2017, se não me engano, em grandes proporções. E se aquilo chegar, pode arrasar com regiões imensas, né? Uma vez indo a Belém do Pará, no Museu Emílio Gueldi, se não me engano, vi lá um cartaz dizendo que os grandes mamíferos da América tinham desaparecido com a erupção de um vulcão de grande porte na América do Norte. Quer dizer, junto com esses grandes mamíferos, provavelmente, muitas civilizações podem ter desaparecido. Então, essa situação da vida, do que nós podemos fazer, devemos fazer para ter uma vida sensata, é inclusive um treinamento de sobrevivência, uma orientação, uma educação adequada aos filhos. Eu, pessoalmente, já tenho 70 anos, quer dizer, não é o meu caso me preocupar tanto assim com a minha vida, né? Agora, é óbvio que eu fico preocupado com os meus netos, bisnetos, porque no século 22, provavelmente, eles estarão vivos se nada acontecer contra eles até lá, né? Mas vivendo num mundo superpovoado, né, com riscos de poluição e tudo mais, eles terão que se conscientizar da necessidade de mudanças de comportamentos. Eu fico preocupado, às vezes, quando eu vejo um filho, neto ou bisneto, sendo educado com muitas facilidades. Como é que eles vão sobreviver se houver uma catástrofe? É bom lembrar as baratas, né? As baratas parece que existem sobre a Terra há mais de 300 milhões de anos. Por quê? Porque na simplicidade dela e na autossuficiência que elas têm, elas sobrevivem a tudo, né? Que não é o nosso caso. Então, gente, vamos tomar cuidado, vamos pensar bem no que fazer, porque a vida exige, antes de mais nada, um planejamento, treinamento e consciência do que pode acontecer no futuro.